pai e mãe. Deixe seu filho crescer. O relacionamento familiar é muito importante entre pais e filhos. O amor deve ser o árbitro. Quando você erra por amor, pode ter certeza que vai acontecer poucas consequências. Mas quando é sem amor, tem muitas consequências. E hoje eu quero falar de deixe seu filho crescer. E é muito interessante isso, porque nós pais amamos olhar aquelas fotos e ver os nossos filhos ainda crianças. Isso alegra o nosso coração. Entretanto, eles crescem e passam por várias etapas. Eles vão rompendo a cada ano etapas da sua vida. Assim, eles passam pela educação básica, pelo segundo período, caminho para a universidade. Eu quero dar um exemplo de como eles crescem e como nós funcionamos como pais. Porque eu tenho 3 filhos e aí eu tenho várias experiências. E uma experiência bem interessante de deixar o seu filho crescer aconteceu com uma das minhas filhas, que trouxe uma tarefa da escola e me apresentou, que eu já tinha preparado. Aliás, as minhas filhas nunca deixavam eu ajudá-las, elas faziam as coisas sozinhas. E ela me apresentou aquele trabalho e eu falei aquela tarefa e eu falei, esse aqui não está correto, vamos fazer diferente. E ela, não mãe, eu tenho certeza que está certo. Então leva para a tua professora. E ela levou e no outro dia ela falou, mãe, tu estavas certa, eu estava errada. Qual é a importância disso? A importância disso não é o seu filho errar ou você deixar ele errar. É você acreditar que ele está crescendo e é capaz de decidir. O aprendizado para mim foi importante e para ela também. A partir dali, quando ela tinha dúvidas, ela me perguntava com mais facilidade. E quando ela tinha certeza, as certezas dela eu respeitava. Então, nós temos que ter esse tipo de relacionamento. O excesso de proteção não faz bem. E eles vão crescendo e aí, no segundo grau eles já são meio donos do seu nariz, 15 anos, 16, 17. Deixe ele crescer. Ele vai ter decisões, ele vai decidir o seu esporte. E às vezes nós não queremos que ele pratique aquele esporte. Eu tive uma filha que quis jogar handebol. Eu achava um jogo bastante violento, mas eu estive lá todos os jogos dela. Ela jogou pelo estado de Santa Catarina, mas teve uma lesão. Por quê? Porque o esporte era agressivo. Eu coloquei todas as probabilidades para ela, mas ela decidiu fazer. Toda decisão gera responsabilidade pessoal. Deixe seu filho se responsabilizar por algumas coisas. Não por aquilo, as decisões que vão prejudicá-lo muito, você proíbe mesmo. Até a palavra é essa, proibir. Porque o limite quem tem que dar são os pais. Mas respeite aquilo que ele quer fazer. Se o seu filho quer nadar, mas você tem medo que ele vai se afogar, vai lá, fica junto, fala para o professor, conversa com o professor. A escola caminha bem quando os pais estão ligados com ela. A escola não deve ser o educador do seu filho. Você é o educador. Você é aquele que acompanha a educação. Mas eu estou falando aqui sobre deixar eles crescer. E aí, muitas vezes, eles querem fazer algo que você continua achando que ele não é capaz. Mas ele já tem condições, ele já está na universidade, talvez já tenha até a sua carteira de motorista, eu não sei. Mas uma das coisas que eu fiz na minha vida foi o seguinte: coloquei meus filhos na autoescola e a maioria deles, eu tenho 3, 2 mulheres e um homem, pegaram a sua carteira no dia que fizeram 18 anos. Por quê? Porque eu
eu queria mostrar para eles que eles eram capazes de dirigir um carro. E coloquei toda a responsabilidade neles. Às vezes a gente confia demais. Eu teve uma vez que eu confiei demais, mas eu não me arrependo. Agradeço a Deus que nada de grave aconteceu, mas eu sempre confiei nos meus filhos. O meu filho, eu só tenho um filho homem, ele aprendeu a dirigir em São Bento do Sul. E foi muito interessante porque no dia fez 18 anos, pegou a sua carteira e nós descemos a Dona Francisca e a BR-101 até Florianópolis, ele dirigindo. Então, não é que eu sou irresponsável, eu confio nos meus filhos e eles têm certeza que eu confio neles. E por isso nós conversamos até hoje. Até hoje eles, de vez em quando, não é toda hora que eles ficam me perguntando, eles conversam comigo das coisas que estão fazendo, não para perguntar se é para fazer ou não, mas para a gente dividir as ideias e poder ver que eles estão crescendo é maravilhoso. Não limite seu filho. Confie nele. Se ele quer fazer duas coisas, deixa ele fazer as duas coisas. Vai jogar, vai nadar, quer fazer 2 esportes, se for possível, deixe. Ele vai ver o limite dele. E quando ele estiver cansado demais, ele vai dizer, vou parar com isso porque não está dando para eu dar conta. Confiar neles é fazê-los crescer, é fazê-los se tornar um adulto saudável. E muitas vezes nós, pelo excesso de amor, sabe, excesso de cuidado, aparentemente estamos protegendo, estamos fazendo bem, mas não é verdade. A verdade se chama liberdade, com responsabilidade. Quando você educa seu filho desde pequeno, você não vai ter esse tipo de problema. Claro que acontecem algumas coisas interessantes. Por exemplo, você pode dizer para sua filha, não, hoje em dia não, as mães deixam as filhas pintarem unha desde pequenininha, usar batom, usar sombra. Quando chega no meu consultório eu já aviso, não é bom para você, porque a sua pele não está pronta para receber maquiagem, a sua unha não está pronta para receber esmalte. E eu já atendi crianças com a unha furada por causa de esmalte. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que permitimos e com aquilo que proibimos. Muitas pessoas vão dizer que palavra proibir. Proíba sim, você tem que ter essa autoridade para proibir o seu filho de se prejudicar. Essa é a sua autoridade de pai e de mãe. Então, relacionamentos têm que fazer nossos filhos deslancharem na vida, crescerem, se tornarem adultos livres e independentes. É para isso que nós estamos aqui, para educar os filhos e torná-los adultos saudáveis, livres para pensar, para decidir a sua profissão, para decidir aquilo que eles querem fazer, até para desistir às vezes da sua profissão, daquela que ele começou. Mas como é que é isso? Tem pais que exigem que o filho termine uma faculdade só para o pai receber o certificado, o diploma. Eu já vi muito disso. Não faça isso. Se o seu filho quer desistir de uma universidade para começar outra, é porque ele viu que as tendências dele não fecham com aquele caminho que ele está seguindo. Por isso, deixe seu filho crescer. A minha mensagem hoje é essa. Não limite seu filho. Ajude-o a crescer, a ter criatividade, a aprender coisas novas. Não diga que ele é incapaz. Se ele for incapaz para fazer aquilo que ele quer, ele vai perceber. E aí ele desiste. Deixe seu filho crescer, é a minha mensagem para você hoje, pai e mãe. Deixe seu filho crescer, acompanhe-o com carinho, veja o que ele faz na escola, quais são os amigos dele, conheça, acompanhe, fique perto, mas deixe ele livre. Assim é o amor de pai e mãe que faz os filhos adultos saudáveis. Agora que chegamos até aqui, eu estou curiosa e quero saber como tem sido o seu relacionamento com seus filhos. Me conte, por favor, e vamos dividir as nossas experiências. Esse é o objetivo. Eu aguardo você. Não esqueça de encaminhar o vídeo para aqueles que têm filhos e até para aqueles que querem ter. Dê o seu like, faça seu comentário e continuemos juntos.